Boa noite, meus irmãos. Amém. Graça e paz. É sempre um desafio trazer a palavra de Deus, porque não é algo que você quer trazer do seu coração. Você quer sempre que você seja um instrumento de Deus. E quando eu estava preparando a mensagem, eu buscava a Deus e pensando especificamente no momento que nós estamos da igreja. Nós temos falado frequentemente nos cultos que nós estamos vivendo o tempo do ministério. E eu, quando pensava, enquanto cada pregador vinha aqui falando do tempo de ministério, eu falava: Senhor, que ninguém pregue a palavra de leva-pés. Porque Deus tinha aceitado isso no meu coração, e foi tão específico, porque quando a gente fala de ministério, de serviço, não tem como a gente não pensar nessa mensagem do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas eu queria ler o texto aqui com a igreja. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, no Evangelho de João. No capítulo 13. Antes de você ler a Bíblia, olha para o seu irmão aí do seu lado, dá um cutucão nele, devagar. Só devagarzinho. Ele fala assim: ó, você está na casa do seu pai. Bênção de Deus. Você decidiu estar no melhor lugar, que é na casa do seu pai. E ele conhece você. Já acharam aí o Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E a gente vai ler até o 17. Eu vou ler na minha versão, que a minha versão é a nova tradução. Não, desculpa, eu estou na nova versão internacional. Pode ser um pouco diferente da sua. Vamos acompanhar aqui comigo então. Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Guarde essa parte aí, irmão. Guarde aí na sua Bíblia. Se você tem a Bíblia de papel, risca ela aí, grifa ela e coloca assim, ó: amou até o fim. Ele amou até o fim. Sabendo, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se para a mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, olha só, Pedro, Simão. Chegou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou no seu lugar. Então ele perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, sendo eu, Senhor, mestre de vocês, lavei-lhes os pés.
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu os lhe dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior com aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma palavra que muitos de nós já conhecemos, uma passagem que muitos de nós já ouvimos e já entendemos. Muitas e muitas vezes nós ouvimos essa mensagem, esse contexto de Jesus lavando os pés dos discípulos, mas enquanto eu meditava nessa passagem, nesse texto, eu ouvi uma mensagem de um outro historiador, e ele me fez refletir um pouco mais e me aprofundar um pouco mais sobre esse texto e por que Jesus lavou os pés dos discípulos. Essa prática de chegar e lavar os pés na casa de uma pessoa naquela época era um trabalho muito comum, e era um trabalho que se fazia por um servo, um escravo. Então era um trabalho que as pessoas daquela época, naquela altura, não andavam com tênis, ou com carro, ou com uma moto, ou seja lá qual for o meio de transporte, era carroças, cavalos ou a pé. E os discípulos andavam muito, caminhavam muito a pé, com sandálias. Então imagina que Jesus chega com os seus discípulos numa casa para celebrar a ceia. Lembrando que semana que vem nós teremos a ceia. Então eu achei bom quando o pastor Ramon fez a escala e Deus me deu essa palavra, porque eu pensei, olha, essa aqui é só o começo para a administração de semana que vem. A semana que vem é uma continuação. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Aquela foto clássica que nós vemos nos quadros, muitas pinturas clássicas, nós vemos a ceia do Senhor, e aquilo é uma ilustração daquilo que Jesus estava fazendo. Mas imagina só, Jesus, pensa comigo, irmão, Jesus sendo o Senhor, mestre, está servindo a ceia, é hora do jantar, ele para tudo o jantar, para o jantar e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas por que Jesus lava os pés dos discípulos? Obrigado. Eu não tenho como não falar desse texto se a gente não voltar para o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, abra comigo lá, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a gente vai ver que eles estão no mesmo contexto, eles estão na mesa do Senhor, e João aqui não relata isso, mas Lucas relata uma coisa que está acontecendo no meio dos discípulos. Olha só, no capítulo 22, a partir do versículo 24, olha só o que aconteceu. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual era considerado maior. Então veja bem, Jesus estava na Santa Ceia, Jesus estava ali, e essa aparição ali na Santa Ceia, meus irmãos, era a última vez que Jesus se aparece. Antes disso não tem mais aparição de Jesus para multidões. Então ele só ali no momento da ceia em diante é um lugar de intimidade, só com os discípulos, só com aqueles que ele realmente caminhou, naqueles que ele confiou, naqueles que iam levar o Evangelho adiante, aqueles que iam carregar a mensagem de Jesus adiante. Então a mesa e a ceia era um lugar de intimidade. A mesa do Senhor é um lugar de intimidade. E agora nós estamos diante de um fato diferente aqui na mesa. Antes do lava-pés, então só para contextualizar, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, está havendo uma discussão de quem é maior. Agora cá para nós, irmãos,
Não tem como a gente não trazer isso para os tempos de hoje. Não tem como a gente não trazer isso para os tempos de hoje. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós vemos no meio da nossa igreja, no meio do povo de Deus, discussões sobre quem é o mais importante, quem é o melhor, quem faz mais, quem faz menos, quem tem mais unção, quem tem menos unção. Tem essas discussões, eu até brinco, viu, minha irmã Mara, aqui, unção e outro não unção. Mas na verdade, isso, e aí a gente pensa que isso é um privilégio dos discípulos de discutir quem é o maior e quem é o menor. Mas, meu irmão, Jesus escolheu pessoas fracas, pecadores, pessoas errantes, igual eu, igual você. Jesus escolheu eu e você para estarmos aqui, diante dele, na casa dele, para celebrarmos e para engrandecermos o nome de Jesus. Então, não pense que você veio aqui na igreja de Deus, na casa do Pai, e você veio aqui de paraquedas. Algo dentro de você te chamou para estar aqui essa noite. E você está no lugar certo, porque o Senhor te escolheu, assim como Ele escolheu os discípulos. E muitas vezes nós somos confrontados, e muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis. E nós pensamos, e agora? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Temos situações que talvez a nossa discussão hoje não é porque quem é maior, ou por quem é melhor, ou quem faz ou quem não faz. Talvez a discussão é para quem traz uma água, talvez a discussão é para quem toca, ou a sua discussão talvez é para quem faz a projeção. As discussões continuam sendo a mesma, até os dias de hoje. Mas hoje, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai sarar a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu creio que coisas estão sendo tratadas. Talvez você tenha um chamado específico de Deus, mas você não sabe. Agora há pouco mesmo, conversando com a irmã Mara, e ela falou assim: irmão Jorge, é engraçado porque a gente chega aqui, vem de outro país, aos imigrantes, e lá no Brasil nós tínhamos um ministério, fazíamos coisas extraordinárias, e aí chegamos aqui em Portugal, numa nova nação, num novo povo, numa nova cultura, e deixamos ser levados pela rotina do dia a dia, e deixamos de fazer aquilo que Deus nos vocacionou, aquilo que Deus já nos colocou como o seu chamado. Cada um sabe especificamente na qual o Senhor te chamou. Muitos de nós já sabemos, mas ficamos ali, no nosso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, e esquecemos no qual foi o propósito pelo qual Deus nos enviou a essa nação. Nós temos um chamado específico aqui em Portugal, e é arrebanhar esse povo, amar esse povo, é lavar o pé desse povo, é amar os portugueses, assim como nós amamos a nossa pátria. Esses dias minha mãe me ligou e falou: filho, como estão as coisas aí? Me sondando, né? Óbvio, né? Minha mãe veio me sondando, comendo pelas beiradas, né? E aí, filho, você pensa em voltar? Eu falei: ô mãe, não tem mais jeito não, mãe. Daqui eu só vou criar raiz para dentro agora. Como o pastor Jorge pegou esses dias. É só raiz para dentro agora, mãe. Eu só vou me aprofundar. E eu tenho paixão ainda, e te digo mais, e é em Guimarães. Eu falei: mãe, é aqui, é esse lugar. Eu amo Guimarães, eu amo essa cidade, eu amo esse povo. A cada português que eu me relaciono, eu amo cada um, porque, gente, às vezes a gente acha que o brasileiro está sofrendo porque os trabalhos estão difíceis. Está duro para o português, está duro para essa nação, está duro quando você conversa com um cidadão, com um nacional, você fala: está duro para ele também. Então está duro para todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Só que talvez a cultura e o distanciamento de Deus fez com que eles tivessem muitas vezes desesperança, esperança que você tem em Jesus Cristo, que começa na sua vida em nome de Jesus.
Vamos voltar lá para o texto? Voltando lá para o texto. Só quis dar esse pano de fundo para você entender onde nós estamos. Estamos numa situação onde havia uma discussão na qual quem iria lavar os pés. Então aqui traz uma luz para nós quando nós lemos esse texto agora. Por que Jesus lavou os pés? Eu fico imaginando aqui, Jones. Imagina aqui, meu pastor. Temos uma função para fazer, os avisos hoje. Aí eu olho para o Juarez, quem vai dar o aviso? É você, vai ser eu, vai ser a pastora Clara, vai ser a missionária Mara, vai ser o pastor Adson, quem vai ser? E ficamos naquele dilema, quem vai ser? Temos um dilema, quem vai lavar os pés? Porque precisava lavar os pés. Eles chegam ali naquele lugar, naquela cena, precisava alguém lavar os pés. E um olha para o outro e fala: será que eu vou lavar? Mas eu não vou lavar porque eu já sou tão importante. Eu já sou quase um semi-Jesus. Eu já sou quase um vice de Jesus. Eu estou aqui, eu já sou um presbítero, eu já sou um pregador da palavra, eu já sou um ministro, eu já sou um pastor. E muitos de nós nos colocamos nessa mesma condição, que nós não queremos mais lavar os pés de ninguém. Nos colocamos num ar de superioridade, nos colocamos num lugar onde somos quase anjos, só falta só a auréola e nascer asas para a gente voar aqui. Queridos, Jesus não tem compromisso com isso. Jesus não tem compromisso com o seu ego e nem com o meu. Jesus, Ele está lá lavando os pés de todos. E aí eu queria destacar duas personalidades desse texto que a gente acabou de ler aqui no Evangelho de João. Tem muitos personagens que eu queria ler aqui, mas para não esticar muito a pregação, eu queria só destacar dois. E um deles é o Pedro. Veja bem, Jesus começa, então Jesus pensa o seguinte, para a gente ilustrar aqui e tentar fazer de uma forma bem ilustrativa, para fixar na nossa mente e a gente sair daqui com essa mensagem no nosso coração. Imagina aquela situação onde os discípulos não sabem quem vai fazer, fica aquele burburinho, né? Não vou, quem vai e tudo mais. Aí Jesus para de servir a ceia, o jantar Jesus pega, e aí eu te digo mais, irmãos, nessa versão não está assim, talvez na sua versão não está também desse jeito, mas no grego, lá quando vieram as traduções, diz que Jesus não tirou só a capa, Jesus tirou as suas vestes. Tem uma versão que diz isso, Jesus tirou as suas vestes. Então, como um escravo, Jesus ficou de tanga. Como escravo, como um cenário de humilhação, para servir e lavar os pés dos discípulos. Mas aí chega Pedro e fala o seguinte: o impossível, grava isso, irmão, o impossível, o que que Pedro faz? Lá a partir do versículo 6, ele fala assim: mestre, aqui eu vou fazer a versão Jorge, tá bom, irmão? Não se escandaliza. Mestre, você vai lavar o meu pé? Não, que isso? Não, eu não vou lavar, não, você vai lavar o meu pé, não. Você é mestre, você é o Senhor, você é Jesus. Para que você vai lavar o meu pé? Não. E aí, de repente, que Jesus fala: eu preciso lavar seu pé, porque só assim você vai ter parte comigo, só assim você vai ser meu filho, só assim você vai ser mais um filho dessa casa, só assim você vai cear comigo, tendo parte comigo. E aí, ele é mais impossível, e isso é muito destacado em Pedro, porque ele fala assim: não, mestre, então faz o seguinte, não lava só meus pés, não, lava o meu corpo todo, deixa eu tomar um banho. Agora imagina Jesus lavando Pedro, lavando as costas, lavando as pernas. É uma coisa surreal, não é verdade, irmãos? Estão comigo? Vocês estão entendendo? Imaginem essa cena. Agora, queridos, eu queria só traçar um paralelo aqui. Você não conhece alguém assim? Que às vezes você está na igreja
E ele fala assim: eu não quero fazer nada. Eu não quero cantar, eu não quero pregar, eu não quero dispor, eu não quero dar muito trabalho. Igreja lidar com pessoas dá muito trabalho, dá mesmo. Dá mesmo. Esse é o serviço de Jesus. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o nosso chamado. É isso. Isso é ser igreja, irmãos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Na sua família, você escolheu sua mãe? Você escolheu seu pai? E eu tive muita discussão com a minha irmã, mas eu a amo. E estou com ela até hoje. E a igreja não é diferente. Você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. Mas, queridos, precisamos lavar os pés uns dos outros. Não tem outra alternativa. Não tem outro caminho a não ser esse. Então, Pedro é esse impossível que muitas vezes não quer fazer nada, ou quando ele decide falar, então eu vou fazer tudo agora. Ou ele não faz nada, ou ele faz tudo. E na igreja nós temos isso também. Quando você, às vezes você está lá no pico da montanha russa, você fala assim: eu vou fazer, eu vou abraçar tudo, eu vou pegar, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou ministrar, eu vou fazer oferta, eu vou limpar a igreja, eu vou abrir o culto, eu vou fechar o culto, eu vou fechar a igreja e tudo mais, mas daqui a pouco você também não quer fazer mais nada. Você vive numa montanha russa. Irmãos, eu já vivi numa montanha russa muito importante. Tinha horas que eu queria estar na igreja, tinha horas que eu não queria estar na igreja, tinha horas que eu não queria mais ir para o culto, até que o Senhor me cuidou, o Senhor tratou comigo. E talvez você esteja passando por esse momento. Talvez você chegou aqui hoje falando: não queria nem vir para a igreja, nem sei porque eu vim aqui hoje. Vim só porque alguém me convidou, vim porque alguém me chamou, ou porque você não tinha mais nada para fazer, você vou lá, vou ouvir uma palavra. Mas a verdade, meu irmão, é que o Senhor Jesus lavou os pés de Pedro também. E Jesus vai lavar o seu pé nessa noite. Ele vai lavar o seu pé e o meu pé, e nós vamos lavar os pés uns dos outros. Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja, meu irmão. Cuidar uns dos outros não é uma opção. Não é uma opção. Porque lá na frente a gente vai ver o porquê não é uma opção. Vamos para o próximo personagem que eu queria destacar. O próximo personagem, eu não vou nem colocá-lo como o traidor, mas eu queria destacar porque quando você vai pesquisar a história de Judas, alguns historiadores dizem que ele não é só porque ele foi o traidor, mas ele queria que Jesus se manifestasse do jeito dele. Judas queria que naquele momento, quando Jesus fosse confrontado com os guardas, ele queria que Jesus tirasse todo o seu poder e pegasse uma espada banhada de ouro e viesse com poder e glória e fizesse tudo, mas era o jeito de Judas, não era o jeito do Pai. Ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele e não do jeito que o Senhor programou para que fosse. Então, olha, o que fez as coisas do seu jeito. Judas Iscariotes, o que ele fez? Ele pegou e denunciou Jesus para os guardas, trocou Jesus por algumas moedas. E eu não vou me atentar aqui para a traição de Judas, que é algo que foi grave, mas eu queria destacar a personalidade de Judas. Quando você vai estudar quem era Judas ele era o contador do grupo. Judas ele era a pessoa que cuidava de dinheiro. Ele que cuidava das finanças dos discípulos. Tudo que tinha ali. Então, teoricamente, ele que cuidava dos recursos. Então, Judas, ele não precisava daquelas moedas. Há quem diga que Judas tinha posses. Agora eu te digo, por que será que Judas fez isso? Porque Judas tinha na sua mente que o Senhor, o rei de Israel, aquele que queria salvar o Israel, salvar o povo de Israel, não viria da forma que Jesus veio, como um servo,
como um servo. Imagina ali Judas, tendo os pés lavados por Jesus, Jesus de tanga, Jesus de cueca, naquela vestimenta de servo, lavando os pés de um impulsivo e de um traidor, ou mais, de uma pessoa que quer que sejam feitas as coisas sempre do jeito dele. Quem de nós aqui não conhece alguém que quer sempre que as coisas sejam feitas do seu jeito? Se não for do seu jeito, você se intriga com alguém. Quer saber se a pessoa te ama, pastor Jones? Diga um não para ela. Diga um não para ela, pastor. Para você ver se essa pessoa realmente te ama. Se ela vai te olhar do mesmo jeito. Ou então leva essa pessoa para uma zona de confronto, para um lugar que você sabe que aquilo vai doer, mas com intimidade, com amor, assim como Jesus fez. Diga: olha, irmão, não faz assim, vai por aqui, vai por aqui. Claro, você não vai fazer isso, meu querido, com quem você não tem comunhão. Eu não posso chegar para um irmão aqui na igreja, eu nem sei mal o seu nome, eu vou falar: não faça isso, faça aquilo. Mas, se você tem comunhão com alguém, pensa que na mesa aqui é lugar de intimidade, amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Na mesa tem comunhão. Eu não chamo qualquer um para minha casa. Eu garanto que você também não chama qualquer um para sua casa. Então, a mesa é um lugar de intimidade. Jesus tem intimidade com os discípulos. Então pense o seguinte: não tem como você chegar para alguém e confrontar alguém se você não tem intimidade. Não dá para você chegar para alguém e falar: você precisa mudar, isso é aquilo outro, aquele dia e tal. Não tem como. Se você não tem intimidade, você só vai gerar discórdia e intriga. Ainda que você queira falar de alguma coisa específica, tenha prudência e comunhão, assim como Jesus fez. E Jesus, ele, em nenhum momento das Escrituras, nem no Evangelho de Lucas, nem no Evangelho de João, ele vem e fala assim: escuta, ninguém vai se habilitar a lavar os pés aí, não? Ninguém de vocês aí, como os meus discípulos, não entenderam que agora é a hora de lavar os pés? Jesus simplesmente, como exemplo, tira as vestes e começa a lavar os pés. Então pense, irmãos, de repente você não tem sido como Judas, quer que as coisas sejam feitas sempre do seu jeito, e que se não for do seu jeito não presta. Se não for do seu jeito, você se chateia com a igreja. Se não for do seu jeito, você fala: não quero mais ir para o culto, porque a palavra foi muito dura. Eu não quero mais ir para o culto porque o irmão Jorge dessa vez não foi tão carinhoso, ou porque não me deu a paz. Muitas vezes acontece da gente estar ali, né, conversando com alguém, passa alguém, eu acabo não conseguindo cumprimentar alguém, né, e às vezes a pessoa se chateia por causa disso. Mas, meu irmão, pensa, se você, no seu íntimo, e aí não sou eu que estou falando, é você e Deus, é o Espírito Santo aí com você, tratando no seu caráter, no seu íntimo, Espírito Santo falando com você, te dizendo: muitas vezes você tem sido duro demais, muitas vezes você tem sido muito firme demais, as coisas têm que ser muito calma. Ei, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés requer humilhação. Lavar os pés requer tirar as vestes, se despir. Você está disposto a se despir, a falar assim: olha, teve irmão aqui que foi na minha casa, eu falei: olha, o que você sabe da minha vida, poucas pessoas sabem. Então, eu e você, no bom sentido, claro, nós estamos você sabe o meu último e o seu último. E isso daqui nunca mais vai sair daqui. Isso é um lugar de intimidade. Isso é um lugar de comunhão. Então,
Se você tem nesse lugar de comunhão alguém que você possa ficar nu, despido e falar: olha, eu fraquejei, eu tenho sido duro demais em casa, eu tenho sido tentado no âmbito conjugal, algo tem acontecido, lutas, dificuldades. Busque essa pessoa. E se você não tem, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: irmã, meu irmão, você está num lugar de perigo. Busque alguém. Você precisa. O pastor lá no Brasil, ele falava assim: se você está sozinho, ou você já caiu, ou você vai cair. Não tem outra opção. Se você está sozinho, ou você já caiu, ou você vai cair. Isso é muito perigoso. Então, nesse lugar da mesa, é lugar de comunhão. E comunhão para quem? Para todos. Porque nessa mesa sentou Judas, e nessa mesa sentou Pedro, e sentou todos os outros discípulos, cada um com a sua personalidade, mas eu só queria destacar essas duas. Eu queria só lembrar vocês aqui no texto que Jesus fez de servo, mesmo sendo mestre e Senhor, para expressar que o amor é o que o amor faz. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos e confundimos o amor com a paixão. Quando você se apaixonou por sua mulher, como que era? Era um calafrio, aquele frio na barriga, aquela conquista. Você não sabe se você está agradando, se você está desagradando, se aquilo está bom, se está ruim. Ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O amor, a paixão é lindo. Só que depois da paixão vem o amor. Só que o amor já não dá mais o frio na barriga. O amor é uma decisão. O amor é uma atitude. Esses dias eu ouvi um pastor falando que chegou um casal lá para ele dar um aconselhamento, e o casal falou assim: sabe o que é, pastor? É que eu não tenho mais a mesma paixão pelo meu marido. Não, mas peraí, vamos lá. Vamos entender aqui. Houve traição? Não houve traição. Não, peraí. Então não houve traição? Tá, então vocês se respeitam? Sim, a gente se respeita. Já houve agressão física? Porque isso é mais comum do que a gente imagina, viu, irmãos? Agressões físicas é mais comum do que vocês imaginam. Eu e minha esposa, nós estamos chocados com o que nós estamos vendo aqui em Portugal. Em nome de Jesus, eu peço para que vocês orem por isso, principalmente pelas mulheres de Portugal. Homens machistas que batem nas mulheres, pensam que são donos das mulheres. Então, não houve agressão, não tem agressão. Não, mas houve qual tipo de desrespeito? Não, a gente se respeita. E tal, mas a gente só não é mais apaixonado um pelo outro. A gente se ama, mas a gente não quer mais. Querida, você está dando a resposta. Amor é uma decisão, é uma atitude. Você decide amar todos os dias. Você decide amar a sua esposa. Você decide amar o seu filho. Você decide amar o seu irmão. Você decide amar aquele irmão que te fez mal. O seu patrão. Ou luta. O seu chefe rancoroso que te persegue. Amar o seu chefe é uma decisão. Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é lindo, maravilhoso, estou pintando o mundo cor-de-rosa aqui para vocês. Não é isso. Não será fácil. Não é fácil. Porém, experimenta começar a orar pelo seu patrão. Experimenta começar a orar por aquele que te persegue no seu trabalho. Experimenta orar por aquele irmão que te chateou.
Você já fez uma consagração para aquele irmão que te chateou? Você fala assim: olha, Pai, está doendo aqui no meu coração, está muito dolorido, mas eu vou orar por ele. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com ele, mas eu preciso que o Senhor faça em mim primeiro. Comece a interceder por ele. Comece a lavar os pés do seu irmão lá no seu quarto, intercedendo por ele, consagrando. Talvez você não saiba como orar. Muitos irmãos chegam para mim e falam assim: Jorge, eu não consigo mais orar, eu não sei mais como orar. Sabe por que a gente não consegue mais orar? Porque nós estamos concentrados na nossa necessidade. A nossa oração é para nós mesmos, pela nossa mudança de emprego, pela mudança de casa, pela porta nova, pelas coisas que são legítimas. Mas essa oração fica uma oração castrada, fica uma oração que fica em círculo. Mas quando você começa a interceder por alguém, meu irmão, meu irmão, você não sabe o que acontece. Você começa a sentir dor do seu irmão, você começa a sentir compaixão pelo seu irmão, Deus começa a te revelar coisas no íntimo que você não sabe, e aí você fala assim: olha, irmão, quem já teve uma experiência assim? Que você estava orando por alguém, Deus te revelou e falou assim: vai lá e ora. Sabe por quê? Porque ele está precisando de uma oração sua. Esses dias a Camila foi lá em casa e ela falou assim para mim: Jorge, eu conheci uma menina aqui, vou usar ela como exemplo. Ela conheceu uma menina que ela foi na nossa igreja, e não sei o que deu em mim, me deu no meu coração de dar um abraço demorado nela. Ela deu um abraço demorado na irmã. Sabe o que a irmã fez? Só faltou arriar as pernas assim, de chorar. Sabe por quê? O que ela mais precisava naquela noite era um abraço. Sabe por quê, irmãos? Pessoas que estão na brecha, pessoas que estão com o coração disposto, que está disposto a lavar os pés. Muitos de nós aqui queremos pegar aqui, acabar o culto e ó, não consigo, muitas vezes não dá tempo nem para falar com o irmão, eu tenho que sair, eu falei, já foi, não consegui dar um abraço. É normal, nós temos as nossas coisas para fazer, mas talvez você perdeu a oportunidade de ser curado por causa de um abraço que você não recebeu. E Jesus nos ensina nessa noite que lavar os pés é entregar a nossa vida pelo nosso irmão. Não se trata só do que a gente amar quem a gente gosta, amar quem é bom, quem é bonitinho, quem é legal, é fácil. Agora o difícil é amar aquele chefe que te persegue, aquele chefe que não te respeita, aquele encardido. Ô meu irmão, isso é lavar os pés. Não existe o maior entre os filhos de Deus, mas aqueles que o amam estão dispostos a passar por cima do seu ego e viver uma vida em Jesus. Nessa noite, quem está disposto a passar por cima do seu ego? Quem está disposto a sair daqui com a sua vida transformada? Está passando por dificuldade, está passando por lutas, está passando por desafios. Confesso, não é fácil, irmãos. Não é fácil. E nós? Contei aqui um texto histórico, ilustrei para nós aqui o que estava acontecendo, e é um texto muito chave que nós lemos todas, pelo menos uma vez por mês, nós lemos isso, que é a ceia de Jesus. Naquela noite que Jesus foi traído, Jesus partiu o pão, entregou o vinho, faz parte do meu corpo. Nós lemos esse texto aqui, contextualizamos, e nós? Como nós podemos sair daqui nessa noite e falar assim: Jorge, na prática, como que nós vamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos? Eu queria fazer algumas perguntas, irmãos. Enquanto o grupo de louvor vem aqui, por gentileza, eu queria fazer duas perguntas para vocês. Mas você não precisa responder para ninguém, porque isso daí
não é comigo, meu irmão. Isso aí não é com sua esposa, isso aí não é com seu filho. Isso daí é você e o seu pai. É você e Deus. Olhem aqui, ó. Será que nós temos sido como Pedro? Por vezes não queremos lavar os pés e depois queremos ser lavados o corpo inteiro? Será que muitas vezes nós não estamos muito inertes às coisas que estão acontecendo? Veja, irmãos, tem trabalho para nós aqui nessa casa. Não falta trabalho. Não falta trabalho. Você tem um papel importante nesse lugar. É só você chegar aqui e falar assim: irmão, eu quero te ajudar. E chegou o irmão recente. O irmão Michael chegou aqui há pouco tempo na nossa igreja. Faz pouco tempo que o irmão Michael chegou aqui entre nós. No final do culto ele já chegou para mim e falou assim: irmão, eu quero te ajudar de alguma forma. O pastor Rafão já chegou, acolheu ele e a Pâmela. Chegou aqui e falou: ó, vai lá, te ajuda na carrinha. Nós precisamos de gente na carrinha. Meu irmão, nós temos tanto trabalho para fazer, queridos. Portugal está sedento de pessoas igual eu e você. Erramos, sim, somos pecadores, somos falhos, mas Jesus lavou os nossos pés. E você pode lavar os pés do seu irmão também. Você pode servir de alguma forma. Ou temos sido igual Judas. Queremos que Jesus se apresente do nosso jeito. E quando isso não acontece, trocamos Jesus por algumas moedas. Eu vou até mais além. Às vezes nós trocamos Jesus por uma Netflix. Às vezes nós trocamos Jesus por uma série. Trocamos Jesus. Irmão, ninguém está falando aqui que descansar não é legítimo, amém? Nós estamos cansados, amém? Quer descansar, amém? Mas muitas vezes, nós trocamos Jesus por coisas tão pequenas e tão banais. Trocamos Jesus, talvez pelo WhatsApp, trocamos Jesus pelo Instagram, trocamos Jesus pelo TikTok, trocamos Jesus por coisas tão pequenas, tão pequenas. Então eu queria que você olhasse para o seu coração, o seu íntimo, o que Deus tem ministrado no seu coração, o que Deus tem falado com você nessa noite. Tem algo que precisa ser ajustado? Tem algo que precisa ser tratado no seu coração? Será que você tem sido como Judas, que troca Jesus por coisa de nada? Ou será que você tem sido como Pedro, que às vezes você quer fazer tudo e às vezes você não quer fazer nada, e muitas vezes você não quer vir aqui na casa do Pai, prefere ficar em casa ao invés de vir e oferecer o seu culto? Não é o meu, é o seu culto de adoração ao Senhor. Será que você tem sido assim? Eu queria que você agora, nessa hora, com um grupo de louvor, cante uma música. Nós vamos orar. Cante com a gente, cante com a gente. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor do que o plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço
tem vivido nessa inconstância. De repente você tem vivido assim como nós falamos aqui. Essa montanha russa que por vezes você quer fazer ou não quer fazer. Ou você tem trocado Jesus. Esse é o lugar de lavar os pés. Esse é o lugar de lavar os pés. Esse é o lugar de lavar os pés. Você está diante do Senhor. Você está diante do seu Pai. Que está ali como um servo, lavando os pés. Se você precisa se reconciliar com alguém, se você precisa voltar para os braços de Jesus, se você precisa falar, olha, eu quero estar na casa do Pai, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora, esse é o lugar. Nós vamos orar. Pai Santo e bendito, essa é a tua igreja, Pai, esse é o teu povo. Nós estamos diante de ti, Senhor, e te pedimos perdão porque muitas vezes nós agimos de um modo errado. Queremos que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso jeito. Muitas vezes nós somos imprudentes, imaturos como Pedro. Nós queremos te pedir perdão nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a sair daqui transformados, dispostos a servir um ao outro, dispostos, Senhor, a lavar os pés uns dos outros. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos sair daqui com o coração voltado ao teu, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sair daqui diferente, com o coração sensível, meu irmão. Tira de nós. Deixa de ser antipático, apático. Do outro, Pai. Meus irmãos aqui necessitados, e muitas vezes nós não temos capacidade de ouvir a tua voz, porque estamos preocupados com nós mesmos. Nos ajude, Senhor, e nos perdoe.